E aí, nobres e nobrezas, o Carvalho aqui para mais um DDD da dia. Bora pra cima, olhando pra cima. E vamos que vamos para mais um download do dia, trazendo como sempre aquela dose de fé e de sabedoria para iluminar seu dia e te ativar para mais uma semana. Let's go! E hoje queremos abordar o tema que é o Judas em nossa jornada. Acelera o propósito. E eu quero começar então com uma pergunta bem interessante e eu diria que até intrigante. E se a pessoa que mais te feriu, ela não foi enviada para destruir você, mas para acelerar o seu destino? Isso pode parecer em um primeiro momento absurdo, mas fique até o final que você vai compreender que faz todo sentido. Mas talvez essa seja uma das verdades mais difíceis, mas ao mesmo tempo mais libertadoras. Afinal, quem vive uma vida confortável raramente encontrará meios e até razões para crescer. Entenda, é o peso que produz músculos, é a resistência que produz resiliência. É o fogo que produz a pureza do ouro. Há pessoas que passam a vida inteira fugindo da dor, do desconforto, sem compreender que elas estão exatamente fugindo daquilo que as transformaria, que as tornaria alguém melhor. E principalmente são essas coisas que Deus deseja usar, porque veja bem, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito, imagina o que a dor, o passar pelo fogo, o que isso produz na vida de um escolhido de Deus. Sim, as maiores crises podem muitas vezes carregar nela as melhores oportunidades para crescer e multiplicar. Afinal, essa foi a ordem que Deus deu para o homem. Não apenas uma ordem, mas como Deus abençoou o homem. Existe uma bênção divina para que o homem cresça e se multiplique. Mas para nós multiplicarmos, primeiro, a ordem é: cresça e então multiplique. Por quê? Porque a dor do crescimento, ela nos amadurece ao ponto de nós podermos multiplicar nas suas finanças, multiplicar no seu conhecimento, na sua sabedoria, multiplicar na sua força, na sua resiliência. Mas preste atenção, existe um ponto aqui muito importante de ser dito, que a dor por si só, ela não transforma ninguém, mas sim o significado que nós damos a essa dor. Ou seja, qual o significado que você mesmo decide, escolhe dar a ela. Porque você não é responsável por aquilo que as pessoas fazem, por aquilo que te acontece, mas você é responsável por dar significado às coisas que te acontecem, às coisas que você passou. E quando você entende isso, acontece algo incrível. O sofrimento, ele deixa de ser apenas sofrimento na sua vida, e ele passa a ser um treinamento. E as perdas, de igual modo, deixam de ser apenas perdas, e elas se tornam uma preparação para você. E uma preparação para quê? Para aquilo que está por vir, né? Por isso a Escritura, ela diz que, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão adiante de mim. E então, aquilo que parecia estar destruindo você,
começa silenciosamente construir um alguém mais forte, um alguém melhor, um alguém que essa terra ainda não conhecia, mas que passará a conhecer. E aí, nobre e nobreza, eu quero te dizer que você chega a um ponto onde você começa até mesmo a agradecer por essas experiências que inicialmente pareceram tão ruins. Não necessariamente pela traição, não necessariamente pela injustiça, mas por aquilo que elas produziram em você. E aí você consegue até mesmo olhar para aquela pessoa que te abandonou, o amigo que te traiu, aquela pessoa que você contava e que te decepcionou ali no momento que você mais precisava, e enxergar isso por uma outra óptica, por uma outra perspectiva. Sim, pois aquele que te feriu, te enganou, na verdade despertou em você uma versão sua que não teria nascido se você não tivesse passado por essa experiência. E aí, as pedras que foram usadas para te ferir e para até mesmo tentar obstruir ali o seu caminho, você começa a desenvolver a habilidade de tornar elas em degraus para elevar você. E é aqui que uma das figuras talvez mais indesejadas das escrituras passa a fazer, na verdade, todo sentido na história. Eu estou falando de Judas. Muitos enxergam este apenas como um personagem, e um personagem indesejado. Mas Judas é, na verdade, muito mais do que apenas um personagem bíblico. Sim, Judas é, na verdade, uma figura, uma personalidade, e é alguém que em algum momento sempre aparecerá na mesa de um escolhido. Agora pense comigo, Jesus sabia quem iria traí-lo? Sim, ele inclusive anunciou que quem colocasse a mão no prato com ele seria este o traidor. Mas mesmo assim, Jesus, ele escolheu não expor Judas. E por quê? Porque Jesus entendia algo que nós muitas vezes temos dificuldade de compreender. Que existem opositores em nossa jornada que não precisam ser combatidos. Eles mesmos, por si próprios, caem na cova que eles prepararam para o outro. Na real, eles são até necessários. E eles precisam cumprir o propósito deles na história. E preste atenção, porque eu diria que é neste ponto aqui, exatamente, que tudo se conecta. Judas acreditava que estava encerrando a missão de Jesus, que estava parando de uma vez por todas com aquilo que Jesus estava fazendo. Mas na realidade, ele estava acelerando o caminho até o seu destino. Sim, afinal, a cruz de Jesus nunca foi um acidente de percurso, mas sim o seu destino. Perceba, Judas pensava, imaginava que ele estava controlando as situações, mas ele estava apenas sendo um instrumento para o cumprimento de um propósito maior que havia sobre Jesus. E então, se aplicarmos isso em nossa própria história, em nossa trajetória de vida, nós então passaremos a enxergar as traições que vivemos por uma perspectiva completamente diferente. Provavelmente, principalmente, se existe um propósito de Deus divino na sua vida, também existirá um Judas na sua história. E por isso, talvez você tenha sido enganado, humilhado, abandonado, traído, e a vontade de revidar a tudo isso
será com certeza muito grande. Você terá esse conflito entre revidar, entre responder à altura daquilo que lhe fizeram. Mas a Escritura, ela nos ensina: não vos vingueis a vós mesmos. E por quê? Porque existe um juiz acima de todos os juízes. Sim, existe uma justiça que não falha, jamais. Existe também uma colheita que ninguém consegue fugir dela. Afinal, toda semente produz o seu fruto, inclusive a semente da traição. E você já percebeu que na famosa história de Judas com Jesus, Jesus nunca precisou fazer nada com Judas, declarar sequer uma palavra contra Judas. Mas qual foi o final de Judas? Ele foi vencido pelas consequências das suas próprias escolhas. Eu quero te dizer que existe de fato uma prisão para todo aquele que trai. E a maior prisão para um traidor não é qualquer coisa que possa um homem, alguém fazer a este indivíduo, mas é estar diante da própria consciência, com um espelho o tempo todo, mostrando para ele aquilo que ele se tornou. É por isso que Judas, ele teve então aquele final, porque diante da dor, do arrependimento que ele precisaria viver, ele preferiu passar pela dor da própria forca. Eu preciso alertá-los que todos nós, como seres humanos, em algum momento, precisamos permitir-nos passar pela dor do arrependimento. Porque a dor do arrependimento nos livra de passar por dores maiores. Mas você que passou pela dor da traição, não desperdice sua energia tentando fazer justiça com as próprias mãos. Apenas continue seguindo o seu caminho. Continue confiando que aquilo que semeamos, nós colheremos. Então, foque em suas sementes, naquilo que você mesmo tem semeado. Porque, assim como Jesus, aquilo que parecia ser o final de Jesus, na verdade foi um recomeço. E um recomeço em um nível ainda maior, superior. Por isso, eu quero encerrar dizendo que, antes de todo o recomeço, muitas vezes haverá uma sensação de fim. Assim como antes de um amanhecer, houve uma noite. Antes da ressurreição, houve uma cruz. Antes da promessa, sempre há um processo. E lembre-se, o Judas, na vida de um escolhido, não define o seu fim, mas acelera o seu destino. E na verdade, quem tenta enterrar um propósito de Deus está, na verdade, plantando debaixo da terra, e toda semente enterrada sempre volta à superfície. Pense nisso então. Fechou, nobres e nobrezas. Faz esse download então. Até o próximo download do dia aí. Bora, game!